Eu estou recebendo aqui em mais um episódio do Growth Diaries, dessa vez o André Costa, brasileiro, residente de Nova York, sobrevivente da pandemia. E o mais legal é que a gente acabou se conectando pelo LinkedIn, nossos papos começaram no LinkedIn e avançaram. Alguns colegas aí lá da Polônia, do time Gary Vee, me falaram bem de você também, André. Queria que você primeiro se apresentasse aí para o pessoal, falasse um pouquinho da sua história, como você foi parar aí nos Estados Unidos, e com o que você trabalha, enfim. Seja bem-vindo, cara. Pô, Vitor, muito obrigado pelo convite, primeiramente, mostrar o poder das redes sociais aí, que mesmo durante a pandemia a gente teve a oportunidade de conectar e trocar algumas ideias bem interessantes, pontos de vista bem parecidos. Falando um pouquinho de mim, galera, André Costa, moro aqui nos Estados Unidos há quase 10 anos já, vim para cá em 2011, fiz faculdade, fiquei aqui, morei em Los Angeles durante alguns anos e agora estou residindo aqui em Nova York, trabalho com tecnologias de voz, a famosa Amazon Alexa, o Google Assistente e outras plataformas. E nossa agência é uma agência somente de voz. A gente trabalha com grandes corporações, Fortune 500 e outras empresas que estão crescendo bastante aí, com consultorias estratégicas de o que eles devem fazer no ramo de voz. E nós também executamos esses projetos e desenvolvemos os Alexa Skills, as Google Actions, que são os aplicativos dessas plataformas. Muito bom, André, muito bom. E para uma tecnologia tão recente como essa da parte de voz, né? Mesmo se tratando de um mercado maduro, como é o mercado aí dos Estados Unidos, né? Você deve conviver diariamente com desafios. Mas eu acho que a pandemia foi o principal desafio, né? Porque ligou o modo sobrevivência e o modo projetos acabaram morrendo, né? Que eu acredito que boa parte das empresas olham ainda para essas new technologies como algo, deixa eu aplicar meu dinheiro aqui para ver como que vai funcionar no futuro, se isso vai me trazer algum retorno. A maior parte ainda pensa nessas coisas mais como branding and positioning do que necessariamente estar ali utilizando a tecnologia para gerar valor, né? Como que tem sido, assim, esses últimos 3, 4 meses aí para Skilled Creative? Exatamente, Vitor. A gente teve que realmente ficar muito criativo de um ponto de vista de budget dos clientes, porque grande parte do budget, como você disse, vem de inovação. E são budgets muito limitados, que têm uns objetivos muito claros dos que eles querem atingir, e com essas tecnologias emergentes como voz, não é sempre que você vai ter um ROI imediato. São muitas vezes os learnings e os insights que você vai tirar desses projetos que vão ser o grande ROI desses programas de voz que a gente gosta de chamar. Para nossa, eu diria, um pouco de sorte, um pouco de trabalho duro e um pouco de timing, as tecnologias de voz receberam bastante aumento de uso dos usuários durante a pandemia, o que acelerou a decisão de alguns clientes que estavam um pouco em cima do muro em criar projetos mais de longo prazo com a nossa firma, e também pelo lado de execução. Eles queriam fazer algo rápido, como colocar alguma coisa no mercado, vamos tentar entender esse comportamento novo do consumidor e vamos tentar atingir eles com voz, que é um novo canal, porque todas as outras alternativas não estavam funcionando, ou não funcionando não tão bem como antes da pandemia. Então, por um lado, foi muito complicado ter o time distribuído todo de uma hora para outra. Acredito que muitas outras empresas passaram pelo mesmo. E, em cima disso, um problema bom que a gente teve foi que a gente teve que onboard novos clientes durante a pandemia, que a gente não esperava, que são normalmente ciclos de venda mais longos, esses trabalhos de inovação e de enterprise. Então, para a gente foi uma surpresa positiva, mas ao mesmo tempo muito desafiadora. E nesse processo de trazer novos clientes, assim, quais foram as principais estratégias que vocês acabaram utilizando? Obviamente, ter bons produtos já para outros clientes, eu acho que é a principal propaganda para qualquer empresa que trabalha com enterprise e big accounts, Fortune 500, e essas empresas que geralmente estão despontando no topo de suas categorias, né? Mas como você já tinha me falado, a Skilled Creative, ela não é uma agência full service, tipo VaynerMedia, né? Que tudo de digital vocês vão querer abocanhar. Vocês focam num segmento específico, que é voz, e aí, nessas grandes empresas, há uma certa tendência maior a se fragmentar, então é natural que vocês tenham esse espaço, mas com o mercado aí se constituindo com
pelo menos aqui no Brasil, né? Aí nos Estados Unidos eu acho que deve ser um pouquinho diferente. A maior parte da composição vem de small business, né? Aqui no Brasil. Como que é para vocês trazerem novos clientes? O que vocês mais se utilizam para trazer esses novos clientes para o pipeline de vocês, né? Até para saber, você falou, o meu fluxo de vendas, o ciclo de vendas diminuiu, foi uma surpresa. Mas será que isso não também é reflexo de alguma estratégia que começou pré-pandemia e na pandemia só acelerou? Como é que foi essa leitura, né? Claro, claro. É engraçado você ter tocado no ponto de full service, né? Que um dos jeitos que a gente posiciona a marca da agência é que a gente é uma agência de full service de voz. Então, tudo que você quiser de tecnologia de voz, a gente tem a capacidade de oferecer alguma solução. Então, não é só desenvolver os aplicativos dentro das plataformas de voz, os Alexa Skills, os Google Actions. A gente funciona como um parceiro estratégico. Então, a gente tem o lado de consultoria, de pesquisa, por ser uma tecnologia emergente, ainda não se existem tantos dados no mercado como de outros verticais. Então, a gente se favorece muito por esse lado de pesquisa. E por o seu ponto da parte de vendas, parte de novos clientes. Então, para a gente foi muito importante o posicionamento de marca, de ser uma agência full service, de ser uma agência só de voz. A gente fazia outras tecnologias emergentes antes, como Computer Vision, Mobile AR, enfim, diversas outras, e a gente viu que voz era realmente a tecnologia que iria mudar ou impactar o comportamento do consumidor. Então a gente focou em voz e tudo que aquilo daquele ecossistema, né? Então para a gente foi o posicionamento de marca e conteúdo. Não tem mistério nenhum, a gente sabe que para a maioria das coisas no mundo que a gente vive hoje em dia é o conteúdo relevante e para o seu público-alvo, né? Para as empresas B2B, para empresas provedoras de serviço, você tem que ter o seu ICP, qual que é o seu consumidor ideal, quem é o seu cliente ideal. Para agências, um dos maiores problemas de agências são pegar clientes ruins, entendeu? Clientes que não são o fit da sua agência, tanto o fit cultural quanto o fit de budget. Então não adianta você... Claro, existem agências e outros provedores de serviço que no início vão ter que trabalhar com esses clientes, mas ao longo de trabalhar com esses clientes, você tem que começar a determinar quem é o seu cliente ideal para você ir atrás exatamente dele. Então, através de muito conteúdo, o nosso time de marketing interno trabalha muito bem com essa parte de não só onde a gente vai colocar o conteúdo do blog, o SEO, o conteúdo do LinkedIn, o conteúdo dos outros colegas de trabalho para criarem suas marcas pessoais. Você mesmo falou, eu faço isso, que foi incentivado internamente. Eu sempre tive um interesse por personal branding, mas isso foi muito mais impulsionado pelo meu chefe, pelo founder e pelo time de marketing, para nós sermos advocates da empresa e da tecnologia de voz, posicionando a gente não como uma agência de voz, mas como expert na tecnologia de voz. A gente recebe inbound de pessoas muito interessantes que não são possíveis clientes para a gente, mas que querem aprender sobre voz e querem marcar uma ligação com a gente só para ter um pouco mais de interesse e criar um relacionamento com a gente. Acabou que uma dessas ligações foi uma empresa bem legal chamada Superfly. Galera de lá é incrível, é uma empresa de marketing de experiência, de eventos. Eles produzem festivais como Bonnaroo, Outsiderland, enfim, festivais gigantes aqui americanos. Que tem muito sucesso, e eles estavam muito interessados na tecnologia, e através disso eles acabaram virando advisors na empresa, entendeu? Então, para você entender como esse marketing de relacionamento, posicionamento, seu personal branding interno, os próprios empregados serem, entre aspas, não vendedores, mas eles estarem representando a sua empresa, e pessoas vindo falar com eles porque eles têm o conhecimento de algo que vai agregar valor para eles. Então foi a base de muito conteúdo e uma estratégia de posicionamento de marca. Pô, muito legal você falar isso, até porque eu lembro que, mesmo a gente já se conectando no LinkedIn, eu acho que a primeira vez que eu ouvi, de fato, você falando sobre voz foi num podcast da Avelar Media, com o Caon, com Conrado Caon, e que foi a primeira vez que eu vi qualquer podcast brasileiro, algum brasileiro, de fato, virando e falando assim, com propriedade, coisas sobre a tecnologia de voz que antes, pelo menos na minha visão, eu só conseguia ver vindo de fora, né? Conteúdo em língua inglesa, só americano, ou os pesquisadores direto dentro das empresas que estavam desenvolvendo essas tecnologias falando sobre isso, ou os caras mega acadêmicos que estudam NLP, exatamente, né? Exatamente. Que aí vem com as cabeçudices deles lá. E aí, você veio falando sobre algo
super de ponta, mas já numa linguagem mais simples para entender. E eu acho que isso que abre portas ali nesse momento, né? É o marketing da sinceridade, vamos dizer assim, né? Tentar fazer fácil para o consumidor final, para a ponta final, seja ele o outro provedor de serviço ou outra empresa que vai trabalhar com a gente ou o profissional que quer aprender um pouco mais. Não tem por que complicar para o seu ponto. A tecnologia de voz, as tecnologias que suportam ela por trás, são coisas muito complexas, como você falou, o NLP, que é a Natural Language Processing, é a tecnologia de entender a linguagem natural das pessoas. Isso existe há muito tempo, só agora a gente está conseguindo chegar numa maturidade da tecnologia. Então, não é algo simples que funciona no back-end. Então, a gente tenta comunicar essa tecnologia, essas plataformas, as oportunidades nela, de uma forma que seja tangível. Porque senão você fica sempre nesse âmbito acadêmico e fica muito complexo. Isso foi, voltando um pouco atrás do meu começo com voz, eu trabalho com voz há 2 anos agora, não é nem tanto tempo assim, mas o quanto que eu aprendi, que a gente gosta de chamar, né, a learning curve, foi tão grande, mas foi tão rápido que tudo aconteceu, que no início eu tinha muita dificuldade de conversar com os clientes sobre a tecnologia de voz, porque não era algo simples. Eu entendia, mas eu passava a informação para o cliente ficava completamente entusiasmado, ele estava muito animado com aquilo que eu estava falando, mas ele virava e falava, e por onde a gente começa? Qual é o primeiro passo que a gente... Ele falou assim, a gente lança o app, a gente trabalha direto com as plataformas, o e-commerce integra junto com a plataforma da Alexa e do inventário da Amazon.com. Como é que funciona isso? Então a gente, ao longo do tempo, foi criando algo muito mais digestível para os prospectos e para os clientes, para poder facilitar essa parte de comunicação e de passar o valor realmente que tem por trás dessas tecnologias. Isso é muito legal. É até uma coisa que eu vejo muito como diferença de comportamento de consumo do brasileiro para o americano, é que o americano, por ele ser muito prático, né, ele gosta muito dos passos, né? Primeiro passo eu faço isso, segundo passo eu faço isso, terceiro passo eu faço isso. Exatamente. E eu acho que deve ser por isso que aí nos Estados Unidos 3 steps programs de não sei o que fazem tanto sucesso, sabe? Tipo, emagrecimento, ganhar dinheiro, essas paradas. E aí vem a minha outra pergunta que eu acho que se encaixa um pouquinho com isso. Como que foi? Porque, assim, você mesmo morando já há 10 anos aí nos Estados Unidos, há um desafio grande para se lidar ali num momento de venda, compra e venda, né? Brasil e Estados Unidos são completamente diferentes, né? Eu já passei por processos de vendas nos Estados Unidos de tipo imóveis e tal, já acompanhei, e eu sei como que o vendedor americano é muito mais agressivo, ele é muito mais, cara, assina aqui, é tantos mil dólares, down payment, pá. E não é igual aqui no Brasil, que na primeira obstrução, não, é que eu tenho esse bônus, é que isso é um investimento. O americano já vai muito mais no compra, e por ele ser mais agressivo, o cara que compra, ele já é um pouco mais ressabiado com o dinheiro dele, né? Ele, tipo, não vai pegar e enfiar a grana num projeto sem ele ter pelo menos uma pontinha da certeza de que aquele dinheiro vai ter pelo menos um pouco de retorno, né? Como é que foi para você se adaptar aí? Não sei se você sempre trabalhou nessa parte mais de BizDev, né? Mas 2 anos aí que você está trabalhando com BizDev, com voz, então, tipo, imagino que esse desafio seja algo constante ainda, né? Sim, sem dúvida. Assim, é o mantra que eu levo para qualquer coisa que eu vou fazer a partir de hoje e para sempre agora, você tem que fazer fácil para outra pessoa. Você tem que fazer o processo ser o mais simples possível, ela entender exatamente quais são, como você diz, o processo, né? Americano, eles gostam muito de que tenha um processo e seja muito claro o que está acontecendo ali. Então, você vai ter uma reunião, tem um interesse, tem um inbound, você vai ter a primeira apresentação, você está apresentando, você pelo menos no meu caso, eu sou um evangelista de voz. Eu primeiro tenho que fazer aquele cara acreditar que voz é importante para ele, que investir nessas plataformas, que essas plataformas vão amadurecer ao longo dos anos e aquele vai ser um canal relevante para ele. Então, eu não estou nem vendendo serviço, ou a Skilled Creator, ou o que a gente vai fazer, nem nada. Eu sou um advocate de voz, a tecnologia que eu estou servindo e o valor que aquilo vai trazer para a empresa dele. E aí depois entra, porque depois que você conquista e encanta o cliente na parte da tecnologia, na parte do que é o que a gente está entregando de valor,
no final das contas, nós somos uma agência. Então, como eles vão trabalhar com a gente, existem agências maravilhosas e existem agências terríveis. No final das contas, é a customer experience, é qual é a experiência daquele cliente. É a mesma coisa do B2C, mas no B2B. Qual a experiência daquele cliente, daquele ponto de contato comigo? Eu comunico bem com ele, eu sou transparente, as coisas são bem claras, a gente está sendo organizado e está cumprindo todas as deadlines, se não está cumprindo, está comunicando. Então, no final das contas, é o mesmo modelo de agência, de uma agência de publicidade, as qualidades daquela agência de publicidade podem ser transferidas para uma agência de voz. Então, foi essas as coisas que eu tive que clicar. Eu trabalho com uma coisa complexa, mas eu tenho que simplificar isso da forma mais fácil possível para os meus parceiros e os meus clientes. Então, trabalhando, como você disse, né, o BizDev de voz é muito mais eu vender o valor que existe por trás das tecnologias de voz do que os serviços da minha agência. Eu primeiro conquisto o cliente e depois eu apresento como a gente vai ajudar para ele. A gente vende muito mais a transformação do cara que sabe pouco de voz, tem o device em casa, as crianças adoram brincar com o device em casa, isso é uma coisa que vende bastante pra gente, quando a gente vai apresentar, vai falar de voz, o cara fala, pô, minha criança de 5 anos só fala com a Alexa, aí eu, por dentro eu tô, graças a Deus, porque já passou daquela fase que o cara é uma... Já cumpriu uma jornada, né? Não é algo que é invisível, o cara já vê aquilo acontecendo na frente dele, então... Tem essas coisas que a gente consegue trazer para o lado emocional da pessoa e fugir um pouco do lado lógico, do lado técnico. Então, se eu fosse dar algum conselho para quem trabalha com tecnologia, ou BizDev, ou alguma coisa que requer um pouco mais de complexidade, pensa qual seria o jeito mais fácil de comunicar o valor daquilo e depois você coloca em volta qual é a transformação que você vai trazer para o seu cliente. Ele vai sair do ponto A, que é onde ele sabia o básico, que a Alexa consegue falar música, falar o tempo para você e essas coisas assim, para exatamente os valores e quais os KPIs que você vai drivar e qual é a transformação daquele cliente, se for algum time de vendas que vai vender patrocínio dentro da experiência, como é que aquele time de vendas vai ser treinado, se for a gente trabalha com muitas empresas de mídia e entretenimento, como as pessoas, os account managers, as pessoas que são os redatores, como que elas vão trabalhar com sistemas internos de voice para poder ter ownership daquele produto. A gente vende muito mais isso depois que a gente vende o valor de voz. Legal. Eu fico imaginando assim, ô André, como que deve ser uma composição natural de clientes de vocês. Eu sei que você não pode falar isso, porque obviamente, confidencial da empresa, mas eu acredito que boa parte de quem acaba procurando vocês seja uma outra agência, né? Tipo, uma agência de publicidade que representa, sei lá, uma conta dessas empresas Fortune 500, e que procuram vocês como um parceiro especialista em algo que eles não fazem, né? É mais ou menos nessa direção mesmo? A gente tem, respondendo a esse ponto, né? A gente tem bastante agências das grandes holdings que vêm procurar a gente e algumas outras de médio porte. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu fazer nenhum projeto através disso. É até engraçado, porque quando envolve muitas pessoas, acaba ficando um pouco complicado. Eu acho que, assim, eu já vi projetos saírem que quando o cliente e a agência decidiram em alguma coisa, eles vão e simplesmente outsource para alguma agência. Mas quando eles estão procurando ainda desenvolver alguma coisa, idear, conquistar o cliente ainda interno deles, porque eles têm que vender internamente para esse cliente que ele já tem novos projetos, ainda mais uma tecnologia nova. Então a gente tem relacionamentos com essas grandes agências, mas a gente ainda não conseguiu fazer nenhum projeto em parceria com eles. Por outro lado, a gente tem muito interesse de grandes executivos. Os executivos um pouco mais visionários, ou brand directors, brand managers de grandes CPGs, eles sabem do valor disso. Então, se você está no mesmo lugar, antes, né, voltando um pouco atrás da pandemia, a gente ia num evento de inovação de mídia, eu poderia falar com um evento inteiro que todo mundo ia querer bater um papo comigo, pelo menos que seja 5, 10 minutos, para entender, porque todo mundo sabe o que é voz, mas não sabe o que é possível fazer ali dentro. Ou se experimentar... Não sabe a profundidade, né? Não fazem a menor ideia da profundidade. Menor ideia, zero a ideia. Acha que tudo se resume a falar Alexa, blá, 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 e que aquilo é o que vai fazer. Exatamente. Tá até falando aí com você aí agora. Exatamente. Mas é exatamente esse o ponto, Vitor. Os profissionais, eles não têm a noção da profundidade da tecnologia, o que pode ser feito e qual é a visão de longo prazo com essas plataformas. Então, eles são sedentos por conhecimento. Então, eles todos querem bater um papo, trocar uma ideia, marcar uma reunião. Então, a gente tem muita facilidade na questão de prospecção quando a gente ia em eventos. Quando a gente nunca
precisou de booth, nunca precisou de nada disso. A gente simplesmente ia nos eventos e batia papo com as pessoas. Era muito engraçado mesmo ver o interesse de todo mundo. Ou a gente patrocinava eventos e a gente fazia workshops de voz em volta do UX de voz, criativo, que são as coisas que normalmente, quando você fala de tecnologia de voz, as pessoas que são dentro desse mercado são desenvolvedores, pessoas muito técnicas, pessoas que têm um background de research, de big tech. E essas pessoas, elas são muito talentosas para certas coisas, mas para a parte criativa não é o forte delas. E quando você vai falar de criativo, de como funciona para o marketing, de como você integra com e-commerce, com uma plataforma de ticket, se você vende eventos ao vivo ou uma organização de esporte, é aí que abrem as portas para um mundo novo, porque você está vendo uma tecnologia nova pelas lentes da criatividade, que é o que falta um pouco nesse mercado ainda. Mais designers, mais diretores de criação, mais pessoas desse âmbito para poder realmente elevar o nível das experiências. E uma coisa que eu vou recomendar aqui para quem trabalha com grandes empresas, em grandes marcas, uma coisa que aconteceu muito aqui nos Estados Unidos nos primeiros anos, que esse pessoal lançava um projeto de voz, um Alexa Skill, um Google Action, que são os apps das plataformas, como a gente disse no início, e deixava aquilo de lado, achando que as pessoas iam utilizar e aquilo ia ser um sucesso. Mas não é porque você está fazendo algo novo que as pessoas vão vir. Você tem que tratar os produtos de voz como se fosse um produto digital, como se fosse um infoproduto, como se fosse um app, entendeu? Você tem que pensar qual é a campanha de marketing, como você vai drivar os canais de um para o outro, os CTAs, porque o CTA de voz não é o botão de social media que você está clicando no seu site, é a frase que você vai falar com a Alexa, é um comportamento completamente diferente. Então você tem que começar a pensar... Como que você vai fazer o go-to-market disso, exato, né? Tipo, exatamente. Vai ser o primeiro, eu vou fazer rollout primeiro disso em que região, porque essa região tem uma tendência maior a buscar conveniência, porque querendo ou não, quando você pensa em tecnologia de voz, pelo menos para mim, a característica que vem com tecnologia de voz é conveniência. 100%, concordo. Tipo, eu não vou mexer em celular, eu só vou usar a minha voz, vou comandar e eu vou ter algum resultado desse comando, né? Seja ele material, né? Ou só uma informação. E eu acho que ter esse entendimento, né, de comportamento de consumo te ajuda a tomar boas decisões nessa hora de fazer um rollout de uma feature, de um Alexa Skill, de um Google Application que possa ser eficiente, né? Exato, porque no final das contas, Vitor, as tecnologias de voz não funcionam para tudo. Não é porque a sua empresa faz alguma coisa que você tem que ter algo de voz. Não é bem assim. Você tem que entender para que você está utilizando aquela tecnologia. Porque, como você disse, é conveniência, mas o que a gente fala lá dentro é como é que eu vou reduzir a fricção disso aqui? Existe uma experiência do consumidor nesse touchpoint aqui, não interessa onde que ele está no pipeline, no funil ou na jornada dele, e agora eu estou introduzindo um serviço novo que ele nunca usou na vida, que ele vai ter que aprender a utilizar, mas que o quanto que eu vou diminuir de fricção vai valer a pena para ele, que ele vai querer utilizar isso. Então a gente sempre pensa quais são os touchpoints da jornada que a gente pode impactar com a tecnologia de voz, e não só adicionar mais um que a gente gosta de falar, é um shiny object, né, que é aquele objeto brilhante que está ali porque é bacana, porque é sexy a tecnologia de voz, mas não tem nenhum valor de negócio nenhum. É algo que a gente preza bastante, qual é o business challenge que a gente tá atacando e como que a gente está diminuindo a fricção já existente. Nesse contexto que você falou aí, eu acho até legal, porque hoje saiu uma notícia que o WhatsApp está lançando no Brasil inteiro o pagamento, né? Em parceria com alguns bancos, com a Cielo e tal, pagamento via WhatsApp. E você falando isso, a primeira coisa que já veio na minha cabeça você falou de reduzir fricção. Eu fico imaginando no dia que tecnologia de voz, por exemplo, via WhatsApp tiver já integrado 100% com todos esses assistentes, né? Siri, Alexa, Google Assistant. Imagina virar e falar assim, ok, Google, a bichinha tá falando aqui. Ela tá falando. Alexa, stop. Mas você chegar e falar assim, Google, ok, Google, pagar fulano de tal via WhatsApp. Exato. E aí você só vai falar a quantia, a pessoa já vai ter lá com tudo cadastrado, vai receber uma notificação no seu assistente. Isso é uma visão de futuro, mas a gente sabe que até chegar lá ainda vai ter que cair muita barreira de fricção, como você falou, né? As mas pessoas entenderem como funciona e tal. Mas é exatamente isso. Você está
criando o comportamento do consumidor agora. Então, por isso que a gente fala para as marcas assim, se você entrar agora e não só vamos fazer um projeto de voz, é isso. Não. Qual é o que a gente vai fazer no primeiro ano? O que a gente vai tentar aprender nesse primeiro ano? O que a gente vai iterar para o segundo ano? Para o seu terceiro ano, você já ser um líder de mercado e você ter aquela a vantagem competitiva através desse canal. Então é exatamente isso que você está falando. Vamos fazer o que é possível hoje, porque a plataforma tem suas limitações, como todas as plataformas tiveram no seu início, e aos poucos a gente vai iterando ela e vai integrando cada vez mais. Cara, o que era possível quando eu não entrei na Skill há 2 anos atrás, e o que é possível hoje é uma diferença muito grande, porque as plataformas, elas têm... O time da Alexa são 10 mil pessoas, Vitor. Já imaginou 10 mil pessoas trabalhando atrás de um novo canal? É muita gente, são bilhões investidos num canal. Então, e esses times, o que é legal de dizer, esses times da Alexa são times de produto distribuídos por diferentes funcionalidades e diferentes mercados, etc. Então, se você vai pegar o time de produto de integração de e-commerce dentro dos skills da Alexa, é um time de 2 pessoas. É um produto super importante para o futuro desse canal, mas ele é liderado por 2 pessoas. Então, assim, vão existir muitas falhas, vão existir muitos bloqueios no início, mas eles vão ser resolvidos. Então, aquelas plataformas, aquelas empresas que entrarem agora dentro do canal, elas vão aprender muito e elas vão conseguir estar numa posição muito melhor lá na frente do que quando o canal estiver maduro e elas quiserem entrar, já vão ter os players estabelecidos. A história se repete, né? É muito engraçado. Na web foi exatamente isso que aconteceu, né? A web 2.0, que eles gostam de falar, foi a mesma coisa. Essa leva de... Aí vieram os mobile apps. Exato. Mesma coisa. Eu lembro que teve uma época, mais ou menos ali, 2010, entre 2010 e 2012. Isso que você falou dos Alexa Skills e de outras empresas que desenvolviam alguma coisa, largavam lá achando que ia ser popular. Teve uma época ali, 2011, 2012, que eu lembro de ter lido uma matéria que a App Store tinha um cemitério escondido, que era assim, tinha virado febre, qualquer campanha de publicidade ir lá e fazer um aplicativo. Fazer um aplicativo para você ler um QR Code que faz não sei o que e você vê um VR aqui na tela. E aí, tipo assim, enquanto tinha campanha, as pessoas baixavam. Depois que acabava a campanha, o negócio ficava lá no limbo na App Store. E todas as tecnologias é a mesma história. Tipo, por que faz esse tanto? Porque tem uma quantidade de empresas pequenas que conseguem enxergar que mover rápido nesses canais vai te colocar numa condição de liderança. Exato, mas você só vai fazer esse movimento rápido se fizer sentido para você. Não adianta você ser completamente... Por exemplo, você falou de Consumer Packaged Goods, né? Empresas de CPG aí dos Estados Unidos que estão começando a entrar nesse... Faz sentido, porque elas fornecem supermercados atendem diretamente ao consumidor final. O supermercado, no final das contas, ele é um grande atravessador, ele é só um middleman, né? Tipo, o que o CPG quer, ele quer chegar o sonho dele é chegar naquele cara e falar assim, o que me faz escolher voz e não Fiji? Fiji é cliente nosso, gostei. Mas para o seu ponto dessa parte dos bens de consumo, essa é uma indústria, eu sou fã dessa indústria porque ela é tão complexa no final das contas, a parte da cadeia de valor, de logística, da parceria com os varejistas, da falta de relacionamento. Eu trabalho com uma empresa gigantesca de bens de consumo aqui, e o pessoal executivo deles, eles falam na maior tranquilidade do mundo que certas marcas deles não têm relacionamento nenhum com o consumidor. Eles não têm... E é algo que, assim, é inimaginável para os anos de 2020 em diante, que você não possua nenhum dado, nenhuma ponte, nenhum canal que você comunique com esses clientes. Você simplesmente trabalha com eles diretamente pelos varejistas. Então, o canal de voz é um canal que oferece pelo menos a esperança de ter um relacionamento com o consumidor, ou o início de algumas marcas para ter esse relacionamento, porque uma das vantagens, voltando para a parte do app, o app, um dos grandes problemas desse mercado era que eles ocupavam a memória do telefone. Então, muitas pessoas não querem baixar, elas têm um número limitado de apps que elas têm ali, até pela parte de usabilidade e tudo mais que a gente já sabe. As plataformas de voz, elas são todas o host dela é na nuvem. Então, você pode utilizar
todos os apps que vocês quiserem de voz, de Alexa Skills ou de Google Actions, que não vai ocupar espaço nenhum no seu device. Então, abre uma amplitude de o que a gente chama de microserviços para acontecerem por voz. Entendeu? Tanto a parte de commerce, a parte de brand engagement, a parte de loyalty, que é gigante nos canais de voz. E outra coisa que tem acontecido que é bem interessante, a gente está trabalhando num projeto desses agora, que um dos nossos clientes de bens de consumo, eles trouxeram a gente para ajudar a fazer uma parceria com um dos varejistas deles. Eles querem construir um canal de voz, porque uma das coisas que está crescendo muito aqui nos Estados Unidos, eu não sei se tem no Brasil ainda, deve ter alguma coisa, mas é o curbside pickup, que é o que você compra online, e você aqui nos Estados Unidos... retira na loja. Exatamente, retira na loja, que é aquela parte do omnichannel que o pessoal do varejo fala bastante, mas aqui está crescendo exponencialmente por causa do Covid, de tudo que tem acontecido. O curbside pickup e como a geografia dos Estados Unidos facilita isso, né? Os big box retailers, as Target, os Walmart, eles estão em grandes plazas, em grandes estacionamentos, então facilita muito esse tipo de canal. E eles falam, o que a gente... E a ideia dessa brand manager foi, como é que a gente pode criar alguma experiência com a nossa marca que facilita o curbside pickup, essa experiência, esse trajeto da casa até o varejista. E a gente está criando algumas ideias criativas que são muito legais para um canal que é relativamente novo. Não só o voice, como a parte do curbside, né? Com a parte de retirar o produto na loja. Então tem sido muito interessante. Eu acho que é um mercado que está passando por disrupção. Ele só não está mais disruptado ainda, se isso é uma palavra, é pelo fato do tamanho dele. O tamanho do varejo, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, é enorme, é pesado. E muitas marcas elas têm essas parcerias há décadas e décadas e décadas. Então é algo que vai demorar ainda um pouco, mas está acontecendo muito rápido agora. O legal enquanto você estava falando nisso, eu estava pensando no quanto que a tecnologia de voz pode afetar também a ponta inicial da cadeia, né? Tipo, se você está pensando que pode só afetar a relação consumidor com o fabricante, né? Como que isso pode também ser afetado internamente para o fabricante, né? De um bem de consumo qualquer, seja uma tecelagem que produz roupas ou uma empresa, uma fábrica, o quanto que a tecnologia de voz impacta na produtividade, enfim, então é um mercado... Esse lado, só fazer um ponto, esse lado do enterprise é o lado que vai dar mais retorno financeiro para investidor no curto prazo. Se alguém está procurando alguma coisa para investir, se está procurando novos mercados com oportunidade, o mercado de voz de enterprise, é o que a gente chama de voice AI, né? É o lado de AI de voice, que envolve machine learning, essas coisas todas que o pessoal fala bastante, mas entende pouco. Mas é um espaço que tem muita oportunidade para crescer ainda, que já tem algumas empresas que estão fazendo alguns movimentos interessantes. Tem muita coisa relacionada com o campo de healthcare, da medicina, de pharma, quando você fala de pharma, né, que eu vou tocar rápido nisso, é o lado do paciente que está acompanhando o tratamento dele, que quer alguma ajuda, quer alguma coisa ali para entender melhor o que está acontecendo com ele, o medicamento que ele está tomando, e o lado dos healthcare practitioners, que são os médicos, as enfermeiras e todas as pessoas envolvidas, utilizando voz para captar os diferentes dados, os diferentes... como é que se diz? Quando o médico está... Fazer a triagem. O diagnóstico, fazendo o diagnóstico. Isso. A gente vai esquecendo as coisas com o tempo. Fazendo o diagnóstico que facilita muito na produtividade e na redução de tempo. E aí um trabalho que a gente fez, que eu acho que é muito legal, que eu acho que a gente não conseguiu executar ainda, porque essas empresas são um pouco lentas, que não é tão simples de fazer um projeto ser executado. A gente fez uma consultoria para uma grande empresa de farma, que no final a gente colocou assim, quais são todas as partes dessa cadeia aqui que a gente pode influenciar com voz. E aí você pode pensar o que for, e o que a gente chegou à conclusão, depois de ter feito, acho que foram 4 meses de trabalho com eles, foi a parte dos representantes de venda. Os representantes de venda de medicamentos, quando eles estão indo para os appointments deles, né, para as consultas com os doutores para vender os produtos, eles passam muito tempo dentro do carro. Então eles estão sempre na correria, fazendo um bando de coisa dentro do carro, e assim, eles não conseguem utilizar bem o CRM ou as tecnologias que as empresas oferecem, e a tecnologia de voz poderia ser algo que a gente vai implementar, que vai melhorar o treinamento deles, porque eles passam muito tempo no carro,
eles podem entender melhor sobre qual é a prática, né, a practice de que ele está indo, pegar informações melhores, e assim que ele sai do appointment, ele pode direto falar com o assistente de voz, que vai pegar aquela informação através do speech to text, que é a capacidade da máquina pegar a sua fala e transformar em texto, e integrar diretamente com o CRM, que foi um dos grandes KPIs que essa empresa de farma revelou para a gente. Então, assim, as oportunidades são inúmeras que tem por aí, e é realmente só o começo de ver essa tecnologia implementada. Fantástico, assim, realmente como você falou, inúmeras oportunidades. Se a gente ficar aqui conversando, a gente vai pensar em mais um monte. E realmente, cara, a tecnologia de voz é uma coisa que encanta, não é à toa, né? Justamente por conta disso. Mas, André, agora conta um pouquinho mais aí de você, cara. Como é que foi esse processo seu de 10 anos nos Estados Unidos, como você falou, né? Você já tinha me falado antes que é casado, já está vivendo aí oficialmente, que você antes tinha ido para a Costa Oeste. Como que foi, assim, primeiro sair do Brasil, cultura tropical, latina, ir para os Estados Unidos, que é uma cultura anglo-saxônica direta, as pessoas são um pouco mais fechadas, né? Quais foram os principais desafios, dificuldades que você teve para se adaptar, e como foi a chegada para o mercado de trabalho, né? Que existe, eu não sei se é um mito que existe entre nós brasileiros, que o mercado americano ele é de pouca oportunidade e bastante seletivo, ou se é realmente algo que ocorre, né? Você precisa ser ultra MBA, um cara mega de ponta ou super trabalhador para poder dar certo, apesar de saber que é uma terra, em termos de liberdade econômica, comparado ao Brasil, os Estados Unidos está muito à frente. Queria que você falasse um pouquinho assim das suas percepções, como é que foi esse movimento migratório para você. Assim. Claro. Então, quando eu vim pela primeira vez para os Estados Unidos, Vitor, foi a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos vim para morar. Eu nunca tinha visto visitar, já tinha ido visitar outros lugares, mas não os Estados Unidos. E assim, para mim ficou muito claro, eu tinha uns 16, 17 anos tentando ser jogador profissional, fui goleiro numa outra vida, treinei em alguns times, nunca joguei por nenhum time, mas passei Cruzeiro, Botafogo, Madureira, assim, só treinando, tentando, e nunca deu certo, mas tinha uma qualidade que poderia ser utilizado para alguma outra coisa. Eu via alguns colegas vindo para os Estados Unidos jogando futebol, pegando bolsas de universidade, e eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu vi a vida dos meus amigos, eu sou do Rio de Janeiro, e eu falava, cara, muito legal, mas não é o que eu quero, assim, não tinha ninguém que eu olhava e falava, cara, isso aqui é algo maneiro, eu quero fazer isso, algum curso de faculdade, ou alguém empreendendo, ou fazendo algum outro tipo de trabalho, não tinha nada. Então eu falei, cara, eu preciso mudar meu ambiente, eu preciso fazer outra coisa. E aí eu vim para os Estados Unidos, só que quando eu vim para os Estados Unidos, eu fui para uma pequena cidade da Califórnia chamada Fresno. E Fresno não é uma das melhores cidades da Califórnia para se viver. Sim. Então foi um início assim complicado. Tinham alguns brasileiros na universidade que eu fui. Um deles é um grande amigo meu até hoje, Bruno Pessoa, empreendedor, gente boníssima. Mas foi um período complicado pela adaptação do jogo, que é um jogo completamente diferente, o jogo universitário de futebol. E a cultura era uma universidade muito religiosa, então assim, foi um choque sair do Rio de Janeiro e ir para um ambiente tão diferente, mas depois disso eu acabei me transferindo para uma outra universidade, porque eu falei, eu preciso ver mais coisas, etc. E aí fui pegando o jeito da cultura, fui entendendo melhor as pessoas, fui aperfeiçoando meu inglês, e depois acabei indo para a Universidade de West Florida, que foi 3 dos melhores anos da minha vida, foi incrível a experiência que eu tive lá, só tenho memórias maravilhosas, e depois desse período eu acabei me mudando para Los Angeles. E o mercado de trabalho, agora falando um pouco mais da parte do mercado de trabalho, o mercado de trabalho americano depende muito de qual mercado você está. Não é a mesma coisa do Brasil, você mora no Brasil, em Manaus, vai ser completamente diferente de você procurar emprego em São Paulo, entendeu? Não só da qualidade do emprego das grandes empresas, mas da competitividade para você conseguir esses empregos. Então, no final das contas, eu tive um período difícil. Eu acabei pegando um trabalho logo de cara, porque eu tinha uns conhecidos começando uma startup no sul da Califórnia, acabei trabalhando com eles durante uma época e tudo mais. Não era o que eu queria, aprendi bastante de BizDev, de pequenas empresas, de startup. Eles já eram uns caras um pouco mais veteranos, nos seus 40 anos, então consegui sugar muita coisa deles, mas o trabalho em si, eu não aprendi muito de BizDev em si, foi muito mais aprendendo na prática e fazendo as coisas junto com eles. Mas assim, para você conseguir um trabalho que você queira, cara, aqui nos Estados Unidos,
eu sempre recomendo não ir pelo método tradicional. Aplicar para trabalho, sentar, hoje vou aplicar para trabalho, vou pegar 50 empresas e vou aplicar. Eu discordo, o que eu aprendi hoje trabalhando na Skilled Creative, eu usaria para conseguir um trabalho. Tudo é relacionamento. Tudo é relacionamento. Se você está saindo da faculdade agora, ou você está procurando trocar de emprego, a primeira coisa que você tem que fazer é mapear as pessoas dentro do time que você quer trabalhar, dentro da empresa que você quer trabalhar. Você tem que saber tudo sobre aquela empresa, você tem que saber mais do que a pessoa está trabalhando, você tem que agregar valor de alguma forma. Se o seu currículo ainda não está compatível com o que o job description está pedindo, faça outra coisa, seja fora da curva, pensa um pouco fora da caixa. O que você pode agregar para aquela pessoa que as suas experiências são únicas? Então, assim, não pensa, mas eu nunca fiz nada. Não, você fez alguma coisa. Você só não está sabendo empacotar isso da forma certa. Entendeu? E aí você, pelos relacionamentos, através de falar com as pessoas, eu acredito que é um número absurdo, mas eu acho que 80% dos empregos, eles não aparecem para o público. Eles são recomendações ou pessoas internas, procuram em outras espécies com as pessoas. Então, assim, pensa que 80% dos trabalhos não estão disponíveis na sua frente quando você está fazendo pesquisa. Vamos combinar que tem outro jeito mais fácil de ir atrás desses outros 80%. Então, eu recomendo, cria relacionamentos, se mostra interessado pela indústria, pela empresa, pelos problemas que aquela empresa está enfrentando. Se você está procurando uma recolocação numa coisa que é completamente diferente do seu campo, qual certificação você pode fazer? O MBA, como o Vitor estava falando, o MBA ele é uma ferramenta incrível para você mudar de carreira. Se você está num determinado ramo e você quer fazer outra coisa, o MBA é uma ferramenta boa. Mas não pensa que o MBA vai te dar todas as habilidades que você precisa para executar aquele trabalho. Ele é só uma ferramenta de transição. E, na verdade, as únicas faculdades que têm peso, realmente, para você ir pegar grandes trabalhos, entre aspas, nas grandes empresas, com salários altíssimos e bônus, no final das contas, são as marcas. Harvard, marca Wharton, marca Stanford, marca UC Berkeley, nem tanto, mas também. Enfim, são as marcas das universidades de MBA que... O próprio nome diz, são marcas, elas têm um poder forte ali pelo que ela representa, entendeu? Por você ter passado pelo processo de seleção, enfim, os gatekeepers que tem ali para você ganhar aquele pedaço de papel no fim, que no final das contas não representa muita coisa, mas ele é, na minha opinião, um instrumento de transformação. Dropout do MBA que eu fazia, não acredito ser algo necessário para ninguém ser bem sucedido, mas pode ser utilizado de uma forma estratégica, é da forma que eu vejo. Maneiro. O mercado, né, independente de onde você está, o que no fim das contas todo mundo quer saber é o quanto você consegue entregar, né? 100%. Para colocar a empresa mais próximo da missão dela. E o que eu vejo que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender que o quanto você ganha está diretamente atrelado a isso, não é o quanto você consegue entregar na sua posição, é o quanto você coloca a empresa mais próximo de atingir o objetivo dela enquanto empresa. Exatamente, não é sobre você, é sobre o que você está agregando para a empresa para resolver X problema, entendeu? E assim, tem muita gente que tem aquela coisa, né? Eu adoraria trabalhar em empresa XYZ. Talvez o jeito melhor de você entrar naquela empresa, tem muita gente que trabalha voluntariamente, tem muita gente que faz projeto pro bono para poder apresentar o que eles são capazes, isso são ideias muito válidas. E tem outras ideias também que você pode simplesmente entrar para um time adjacente que você tenha mais afinidade, que você tenha mais capacidade, ou que seja um fit melhor naquele primeiro momento. Você cria os relacionamentos internos dentro da empresa com os times que você quer passar depois. É o famoso jogo da paciência, o jogo do longo prazo. Muita gente hoje em dia é muito imediatista, entendeu? Eu estou no começo da minha jornada, mas eu estou há 5 anos ralando pra caramba para poder estar numa posição que, assim, é isso aqui que eu estou fazendo, é realmente o que eu quero estar fazendo nesse momento. Eu não trocaria, às vezes eu faço esses exercícios mentais para a gente poder colocar em perspectiva as coisas. Eu gostaria de trabalhar em outra empresa nesse momento? Eu falo, não, mas tem alguns trabalhos que são legais. Aí eu olho, assim, o trabalho que aquela pessoa faz, que nem tudo são rosas. Eu falo, cara, o que eu faço hoje em dia é muito mais excitante, é muito mais animador, me dá muito mais vontade e prazer do que estar em outro lugar. Então a gente tem que sempre achar algum... Esse é o meu jeito, né? Mas tem que sempre achar algum jeito de colocar as coisas em perspectiva. Eu penso muito parecido, assim, tipo, a chance de eu largar, até hoje tive uma reunião mais cedo que um cara me perguntou, porra, mas você faz um monte de coisa, você tem um emprego que paga seu salário, aí você tem um segundo trabalho que você completa a sua renda, e você ainda é voluntário pro Gary. Eu falei, cara,
se colocando desse jeito, realmente eu estou pensando aqui, é bastante coisa, mas por serem coisas que eu gosto de fazer, eu acho que eu faço com tanta facilidade e com competência que eu não consigo perceber que é muita coisa, sabe? Tipo, eu consigo distribuir naturalmente no meu dia e eu não fico trabalhando 20 horas o dia, dormindo só 4. Assim, esse seu colega, ele não com certeza não teve uma má intenção nem nada, mas você vê pelo jeito que ele, como eu digo, como ele empacotou essa frase, que ele não vê o valor nas coisas que você sabe exatamente o valor que elas têm. Você ser voluntário para um cara do tamanho e a distribuição que o Gary tem global, né, de empreendedorismo e de diversos outros temas que ele aborda, isso vai te pagar dividendos para os próximos, para sempre. É um trabalho voluntário, sendo muito sincero, é para sempre, porque ele é um cara que claramente vai fazer isso pro resto da vida dele. Então, assim, as pessoas têm que começar a olhar os valores intangíveis das coisas. Nem sempre o salário que você recebe é a única coisa, os benefícios, enfim, a parte monetária, são as coisas que você deveria estar olhando. Se você está insatisfeito com o que você está fazendo, tenta procurar outras coisas que você pode fazer para te colocar numa posição no futuro que é onde você quer estar. Não tem nenhuma fórmula mágica, não existe, né? Todo mundo fala isso, não existe. Existe estratégias, existe relação e procurar a melhor opção para você no momento que você está. Exatamente, você tem que... Existem... É aquela coisa, né? Tem trabalho que você aceita só para pagar as contas e você tem que ter a ciência que você está aceitando só para isso. Então você vai saber que vai ser chato, vai ser maçante, você vai estar fazendo algo que você não gostaria de estar fazendo naquele momento, mas que é temporário. E aí é essa a importância da coisa, ser temporária, porque você não vai aguentar por muito tempo, até você fazer como você disse, encontrar aquela parada que, bicho, você vai olhar e falar, eu não queria estar fazendo outra coisa, eu não queria estar trabalhando, sei lá, contabilidade, eu queria estar fazendo BizDev mesmo, né? Tipo, é uma coisa muito maneira. E aí, André, para a gente já começar a dar uma roupagem final, queria fazer uma pergunta mais ampla, assim. O quanto você acha que o podcast e o streaming de mídia foi responsável ou ajudou a tecnologia de voz a evoluir? Cara, essa é uma pergunta que eu nunca escutei. É engraçado você ter perguntado isso, porque faz total sentido, porque o streaming nada mais é que a facilidade de você ter on demand, né, a qualquer momento que você quiser, acesso a podcast, música, enfim, qualquer tipo de mídia, né, de conteúdo à sua disposição. Eu acho que faz total sentido ter auxiliado a amplificação, porque os casos de uso maiores das plataformas de voz são música, são notícias, são coisas que são on demand, que são streaming, no final das contas, que são através das plataformas. Então, eu acho que faz total sentido o seu ponto, e é engraçado, você me pegou desprevenido nessa, porque faz sentido, mas é algo que eu não tinha pensado antes. A gente foi conversando e eu fui pensando nisso, porque eu comecei a analisar aqui rapidamente. Podcast, assim, a gente tem diversos podcasters que estão aí há 10, 15 anos fazendo podcast. E a gente vê claramente, por exemplo, a evolução do Spotify, o quanto que o Spotify se beneficiou das tecnologias de voz terem surgido, né? Porque ele ganhou uma ubiquidade, como você falou, a facilidade do cara poder só chegar em casa, não ter que ter o telefone, só vira e fala para o seu assistente tocar uma música. E aí vai estar conectado diretamente ali no streaming para buscar aquela música ali naquele momento, né? E mesma coisa acontece com o YouTube, Netflix, enfim. Foi uma coisa que até nem eu tinha refletido tanto sobre isso. Expandindo nesse ponto, a experiência para o podcast ainda não é a ideal, porque ainda não é tão fácil você selecionar um episódio. Se você quer escutar o último episódio, é muito fácil, mas eu, por exemplo, quando eu vou escutar podcast, focus group de uma pessoa aqui só, mas é aquela coisa, porque eu procuro pelo tópico, eu não sou um assíduo seguidor de um podcast, eu gosto de temas, de pessoas, de entrevistas, e eu vou curando aquilo que eu quero escutar e vou fazendo os downloads. Então, para mim, ainda não é o ideal utilizar as plataformas de voz. Enquanto música, abriu um leque novo, maior de opções, porque você pode virar para o seu assistente e falar, eu quero escutar um tipo de música feliz, eu quero escutar
um tipo de música, você pode falar pelo sentimento, você pode falar pelo gênero da música. E aí, por trás, é a parte de metadata, que é data sobre data, que está especificamente falando sobre o que é aquele pedaço de dados que você tem ali, que grandes empresas de conteúdo, de música, enfim, elas todas funcionam através de metadata, e é assim que as plataformas de voz puxam a música, porque agora a gente trabalha com uma grande empresa de holding de label de música, que a gente está fazendo, é muito engraçado, isso é muito relevante para o momento, que para eles é assim, eles têm o catálogo, e eles têm que saber qual tipo de tags de metadata eles têm que colocar para quando o usuário pedir um certo tipo de música, a música do artista deles ser a música que está sendo selecionada. Caraca. Então, entendeu? Porque é muito... Cara, quando você vai na parte granular, fica cada vez mais interessante. Mais de 50% de receita dessa empresa, que é uma empresa de muitos bilhões, vem de streaming. O streaming hoje em dia é algo maduro de receita para essas grandes empresas, as grandes labels. Então, acho que é 53%, 54% da receita deles. Então, para eles é super importante que o artista deles seja o artista que está sendo priorizado ali quando você está pedindo um certo tipo de música. Assim, você vira para a Alexa e pede música de churrasco. Alexa, toca música de churrasco, tá com a rapaziada, tem um dispositivo ali, e aí você pede. Qual a música que ela vai selecionar? É o pagode? É o funk? É uma bossa nova, porque você é um cara mais clássico, é o tipo de música que você escuta. Então é por trás da metadata que esses serviços de música como o Spotify, o Pandora, o Apple Music, selecionam as músicas que vão aparecer através do comando de voz. Então algo revolucionário através do streaming aí, que é um ponto que você tocou. E aí é muito doido, porque isso daí me lembra muito da época quando o Google lançou a evolução do algoritmo dele ali, que aí surgiu o SEO, né? Que aí foi quando teve, que o Google falou, agora o que ranqueia páginas é keyword, tá? Aí teve, bicho, aquela quantidade de gente enfiando keyword em tudo quanto é... E aí o algoritmo foi evoluindo. Isso aí, esse tópico do SEO que você está tocando, a conversa de voz, é mais papo para 3 horas. Esse papo de SEO acabou de começar em voz. Tá todo mundo tentando entender o que fazer. As plataformas ainda estão desenvolvendo o que é o SEO para o Google de voz, o que é o SEO para Alexa. Enfim, é um universo que está começando agora, mas isso aí é um ponto que praticamente toda reunião que eu tenho com algum cliente ou algum prospecto, qual é que funciona o SEO de voz? Como é que meu produto aparece em primeiro quando a gente faz uma pergunta para a Alexa? E isso aí é uma conversa para outro podcast, porque é algo um pouco mais complexo e longo aí, mas é um dos grandes tópicos aí que quem conseguir resolver isso no início aí vai ter uns resultados bem interessantes. Então, já podendo deixar aí, se for meio que ser um vidente, né? Próximo, se você for escolher uma profissão, pode ficar de olho em Voice SEO aí para se especializar, que vai ter bastante trabalho aí no futuro, né? Se você entender de Voice SEO e Voice Gaming, você vai estar muito bem posicionado aí pelos próximos anos. Vou deixar essa aí para o pessoal que está começando no âmbito de voz, é um pessoal um pouco mais técnico, entende um pouco da indústria dos games de mobile, né? Que são empresas que têm receitas multimilionárias, que são vendidas por múltiplos super interessantes, e tem bastante movimento aqui nos Estados Unidos com estúdios de voice gaming, específicos de voice gaming, que eu acho que vai amadurecer bem rápido, e já está acontecendo com alguns números interessantes aí, e o pessoal deve olhar com um pouco mais de carinho. Muito bom, muito bom. André, para a gente finalizar aqui, cara, queria que você deixasse aí um recado para a galera, pudesse falar de qualquer coisa que você quiser falar aí, seja sobre mercado de voz, seja sobre experiência de trabalho com tecnologia, ou BizDev, enfim, Claro. seu espaço aí no final, e já te agradecendo aí por essa 1 horinha desse papo aí que... Obrigado você. Cara, foi muito rápido. Muito obrigado você pelo espaço aí, adoro, bater papo contigo, trocar contigo, tem sido um prazer. E, cara, a única coisa que eu quero deixar pro pessoal, assim, pessoal que tá começando, aquele papo de mudar de carreira, eu sou um cara que não teve uma carreira tradicional, que fiz de propósito não fazer o caminho tradicional, me coloquei em situações para passar por certas coisas que eu achava necessário, e cara, eu acho que a solução de tudo é relacionamento e educação, assim, educação no sentido não de você ter que fazer uma faculdade, um curso de especialização, nada disso, é você
ter um interesse, ter o tesão de ir atrás, pesquisar, de aprender, escutou alguma coisa no podcast que você não sabe, algum termo, vai anotar e depois você vai estudar e você vai começar a entender mais de diferentes indústrias, diferentes tópicos, expande a sua cabeça para outros tipos de conteúdo, para de ver notícia de política, tudo isso é importante, mas tem o seu momento, entendeu? E foca em você, foca na sua evolução e de quem está perto de você, que eu não tenho dúvida que coisas boas vão vir para você. Boa, concordo 100%. Uma das melhores coisas que eu fiz nos últimos tempos foi parar de ver notícia diariamente, cara. E aí difícil, você ganha tempo. Exato. Você ganha tempo porque você não fica mais preso ali, aquela 1 hora que você ficava, meu Deus, o mundo tá acabando. Aí você percebe que você não fica mais tão ansioso, porque é isso que a notícia faz, né? Mas é isso aí. André, cara, obrigado aí pelo tempo. Não quero estourar o nosso combinado, que foi de 1 hora, porque você deve ter aí. Ainda estão dando 4 horas da tarde aí nos Estados Unidos, né? Então você ainda está meio que no meio ainda. Beleza, obrigado, Vitor. Prazerzaço e espero poder trocar em breve de novo com você. Abraço a todo mundo que escutou aí e vamos em frente. Show, valeu, até a próxima. Abraço. Abraço.